Olá, aqui quem fala é Daniel e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso workshop. Até o momento, o que nós fizemos foi modelar a nossa peça apenas com recursos 1D. Inclusive, eu mostrei duas formas de fazer esse filete, utilizando esses recursos 1D. Então, o próximo passo agora que a gente vai fazer vai ser voltar um pouco e refazer essa peça toda, só que agora utilizando recursos de duas dimensões. Ou seja, a gente vai trabalhar com superfícies desde o início da modelagem. Ou seja, a lógica agora para trabalhar com as superfícies vai ser imaginar que a nossa peça foi esculpida a partir de uma peça maior. Então, no nosso caso aqui, vai ser como se a nossa peça tivesse sido esculpida a partir de um retângulo de altura 80 milímetros e largura 80 milímetros mais os 20 do chanfro, ou seja, uma largura de 100 milímetros. Então, se você imaginar esse retângulo, ele vai englobar toda a nossa peça e remover esses detalhes que já foram feitos. E aí, uma vez que isso estiver feito, a gente vai aos poucos ir esculpindo o filete, esculpindo o chanfro e fazendo esse furo nessa nossa peça base. Então, tendo dito isso, a gente pode começar a fazer o nosso retângulo base. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ocultar esse retângulo, essa face retangular. E agora, o que a gente vai fazer vai ser utilizar o recurso Create a Rectangular Face, que é esse retângulozinho aqui, que é basicamente o mesmo símbolo do Build Face, só que são recursos completamente diferentes. Enquanto o Build Face utiliza um contorno para gerar uma superfície, esse daqui ele só cria retângulos, conforme eu vou explicar agora. Então, basicamente, esse recurso ele me pede a altura, né, e a largura do meu retângulo e em qual plano coordenado que eu quero fazer esse retângulo. Então, deixa eu colocar aqui na isométrica. Se vocês não souberem, é esse símbolozinho aqui, esse eixo cartesiano, ele coloca na vista isométrica. E então, se eu clicar e deixar aqui nessa opção, é o plano XY. Então você vê que ele está aqui, né, no plano XY. Se eu trocar para esse, ele muda para o YZ, então ele fica aqui na verticalzinha. E, por último, o ZX. Como eu estou modelando a minha peça no XY, eu vou deixar essa primeira opção, que já está certinho. Eu vou colocar de novo aqui na minha vista frontal. E, como no meu desenho, no desenho técnico, eu tinha uma peça de 80 por 100, né, que foi o que a gente tinha visto antes. Eu vou colocar 80 de 80, né, em uma das espessuras. Aqui eu tô, tá vendo, reparem que eu estou variando aqui o comprimento. Então aqui é 100. E aqui eu vou colocar 80. Então pronto, esse aqui, vou dar um Apply and Close. Então esse é o meu retângulo base. E um detalhe é que esse recurso ele coloca a figura centrada na origem. Então, só para a gente deixar a nossa modelagem agora exatamente igual à modelagem antiga, eu vou colocar ela não mais centrada na origem, mas com esse ponto aqui na origem, que é como a gente tem a figura anterior. Então, como está centrada na origem, esse ponto aqui ele está em relação à origem a metade da altura do meu retângulo e metade do comprimento. Então, o quanto eu tenho que deslocar esse retângulo é exatamente esse vetor que eu acabei de falar. Então, para fazer essa movimentação, eu vou usar o Translate. Então, a gente vem aqui no Translate, já está com o retângulo selecionado, e eu vou dar como input em x 50 milímetros. Reparem que agora essa verticalzinha do meu retângulo rosa, que é o retângulo final, está cruzando na origem. E vou colocar 40 em Y. Então agora aquele ponto ficou exatamente na origem. Eu dou um Apply and Close e
pronto, agora o meu retângulo está no lugarzinho certo. Então eu venho aqui nesse Fit Face só para colocar e ajustar a tela. Esse recurso é bastante útil. E aí agora a gente já tem o nosso retângulo base pronto para a gente começar a esculpir ele com os próximos recursos. A primeira parte, então, do meu retângulo que eu vou esculpir vai ser o círculo, né? Aquele furozinho. Então, a ideia vai ser, basicamente, utilizar o recurso Cut, que é esse recurso aqui. Como é que esse recurso funciona? Ele, basicamente, você dá um objeto principal para ele e um objeto que ele chama de objeto de ferramenta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar esse objeto ferramenta para cortar o objeto principal. Então, ele vai subtrair um do outro. Então, por exemplo, se eu fizer uma face circular aqui e utilizar esse recurso, ele vai usar esse círculo para cortar o retângulo. Então, o resultado disso vai ser exatamente o retângulo menos o círculo, que é como se eu tivesse aberto um furo nessa face. Então, para isso, o que eu vou ter que fazer vai ser primeiro gerar essa face circular. Para gerar a face circular, eu vou utilizar um outro recurso, que é um recurso bem parecido com esse recurso de criação de retângulos, que é o Create a Disk, que está aqui logo do lado do que eu dizia antes, da criação de retângulos. Então, ele funciona de uma maneira bem parecida. Eu escolho em qual plano eu quero colocar o meu círculo, que também é uma figura plana, né? Assim como o retângulo e quando a gente tinha feito antes o arco. Então, a lógica é a mesma. Então, eu escolho em qual plano que eu vou colocar e eu escolho o raio. Ele, naturalmente, automaticamente, ele coloca o centro desse disco, desse círculo, na origem. Então, como eu tenho no desenho técnico que o furo tem diâmetro 20, eu vou colocar aqui o raio 10 e vou dar um Apply Close. Agora, de maneira análoga a que eu tinha feito para o retângulo, como o meu centro está aqui, eu tenho que agora colocar esse círculo na posição dele. Então, eu tenho duas formas assim, de fazer isso. Que é basicamente ir caminhando na geometria, de maneira a obter uma referência do desenho técnico, ou então fazer uma continha para já fazer isso de uma vez. Ou seja, ou eu posso primeiro colocar ele aqui nessa quina, que aí fica bem nítido no desenho técnico quanto que eu tenho que me deslocar em cada direção. Então, assim você faz uma operação a mais, mas não faz conta, ou então você faz a continha e vê quanto que ele tem que subir, na verdade. Que é o que eu vou fazer aqui agora para não gastar uma operação. Então, o que eu vou fazer? Como o centro está 20 abaixo e 20 à direita, minha altura é 80, eu só preciso subir 60 milímetros e andar 20 milímetros para a direita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha face circular aqui, vou dar um Translate e vou andar exatamente isso que eu falei. 20 milímetros na horizontal, ele já vai ficar na posição do centro, e 60 milímetros em Y. E aí, dou um Apply Close e pronto. A minha face circular agora está exatamente aonde ela tem que ficar. Tendo feito isso, agora a gente pode utilizar o Cut para cortar o meu retângulo. Então, o que eu vou fazer? O meu objeto principal ele vai ser o retângulo. O meu objeto de ferramenta vai ser esse círculo aqui. E aí, tendo feito isso, é só eu dar um Apply Close e pronto. Ele cortou esse círculo do meu retângulo e aí a gente já deu agora um passo para chegar na nossa geometria final. Então, esse vídeo fica por aqui e no próximo vídeo nós vamos concluir a modelagem dessa peça utilizando os recursos 2D. Nos vemos no próximo vídeo.